Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos abordar um tema delicado, como olhar para os sintomas. Vamos só aguardar as pessoas irem entrando, para a gente começar a falar um pouquinho. Hoje tem dinâmica, né? Hoje a nossa live é sobre constelação sistêmica. Então, nós teremos um pouquinho de trabalho. Vamos botar todo mundo para trabalhar, para sentir o seu sintoma, né? Para fazer contato com isso. É super importante. Não tem outra forma da gente curar-se de alguma forma, né? Seja em que nível for, sem tomar consciência. Então, vamos tomar consciência. Queria informar vocês também que dia 21 de agosto nós vamos começar a Masterclass de constelação individual online. Vamos fazer 4 aulas bem objetivas, um dia inteiro, né? Onde nós vamos trabalhar muito, vamos ter muitas informações. Vou ensinar o pulo do gato das coisas e as manhas, e a ensinar também a fazer um bom atendimento, né? A minha experiência de 20 anos tem muita coisa para passar para a turma que está começando, né? Então, o mais importante é que você já tenha a formação básica, né? Eu não vou ensinar o beabá, eu vou fazer uma mentoria, ok? Então, vamos lá. Vamos ver quem que já entrou aqui. E hoje é um tema bem delicado, né? E bem difícil, né, das pessoas aceitarem, né? Uma vez que ninguém vê os sintomas com os bons olhos, né? Porque a tendência das pessoas, quando tem uma doença, é sempre negar. Eu não quero isso, eu não quero fazer contato com isso, né? Ficar com raiva, ficar resistindo, né? Principalmente se a doença for muito mais séria, né? Digamos assim, não for um sintoma simples. Então, com isso, o que estamos é negando essas imagens, né, que podem estar ligadas diretamente a uma pessoa, a um fato, a um sentimento, a uma história de nosso passado, de situações que a gente vivenciou e guardou mágoas, né? Oi, querida, tudo bom? Tudo bem? Vai entrando. Então, porque, assim, em um momento da vida da gente, eu tenho visto isso muito, as pessoas aceitarem, né? Acolherem a doença e olhar para ela de uma forma diferenciada, né? Olhar para essa dor, para esse sintoma, como um aviso, como uma forma de você estar olhando mais profundamente para o que está acontecendo dentro da sua casa, né? Oi, minha querida, tudo bem por aí? Muito frio, né? Aqui mudou o tempo, estava fazendo um pouquinho de calor, agora está frio. Oi, Cândida, tudo bom? Então, hoje a gente está falando de sintomas, né? Eu já até comecei, porque tem tanta coisa para falar e ainda temos dinâmicas para fazer, né? E quando a gente não aceita, eu estava falando da não aceitação das doenças, né? Em geral, as pessoas não aceitam, né? Não querem olhar para elas como uma forma de um aviso, de uma oportunidade, né? Não é fácil, mas ela sempre vem,
por alguma coisa que está bloqueada, né? Por esse fluxo que está bloqueado dentro de nós. E é exatamente aí que nós abrimos as portas para que essa doença entre, né? Ela faz morada dentro de você nesse momento. E dentro das constelações familiares, a proposta de hoje é essa, nós não vemos as doenças, né, e os sintomas como os vilões, né, a serem exterminados ou serem maltratados de alguma forma, né, mas como mensageiros de algo que é importante para nós, que é importante olhar, que é importante ser visto, ser integrado dentro do nosso próprio sistema, né, dentro de nós mesmos como indivíduos e dentro do nosso próprio sistema familiar, né? E hoje, como nós vamos fazer uma dinâmica oculta durante a live, eu vou dar depois alguns exemplos para que vocês possam começar a se identificar com isso, né? E sempre assim, existe um movimento em que as pessoas, quando vêm com doenças, elas sempre perguntam, mas de onde vem essa doença? Elas querem saber onde ela foi criada, né? A quem ela pertence, como se isso não pertencesse a mim. Eu estivesse carregando algo que não fosse meu. Embora muitas vezes você carregue mesmo muitas coisas que não são suas, né? Mas eu volto a lembrar que aqui, né, das leis do Bert, né, criadas pelo Bert Helling, né? Que para todos os relacionamentos da gente, para todos os sistemas que a gente tem, essas leis são muito importantes. Elas são a base do nosso trabalho e é a base da nossa vida, porque se nós tivermos essa consciência, né, dessas leis, que é básico dentro das constelações, a gente evita muitas situações difíceis, complicadas, né? Que a lei do pertencimento, onde todos têm o direito de pertencer, todos os membros da família têm igual direito, né? E nós chamamos isso de inclusão. Todos têm que ser incluídos, ninguém pode ficar de fora. E isso acontece muito. E quando isso acontece, o fluxo é interrompido, existe um bloqueio, o emaranhado acontece e alguém acaba carregando ou pagando um preço por aquele que foi excluído, que é aquele que deixou de pertencer. A lei do equilíbrio entre o dar e o receber também é outro, né, das trocas que devem ser equivalentes, quando um recebe mais do que o outro, em casos de herança, em várias situações, né, que eu já falei em várias lives. Hoje eu não vou me atentar sobre isso, eu só vou dar um toque para que as pessoas possam lembrar disso. A lei da hierarquia, né, dos que vieram antes, sejam na família, né, seja em outros grupos, né, eles têm precedência sobre os que vieram depois. Então, essa hierarquia, essa ordem de chegada é extremamente importante para que você não carregue aquilo que não é seu, né? A pergunta mais importante é onde o amor parou de fluir? Então, toda vez que existe uma doença, que existe um sintoma, seja ele leve, seja ele grave, seja ele qual for, essa é a pergunta que nós temos que fazer, porque nós temos que pesquisar sobre isso. Onde eu deixei de parar, onde eu deixei de fluir esse amor dentro de mim, onde ele foi interrompido? Quando foi interrompido? De que forma eu permiti que isso acontecesse dentro de mim ou acontecesse dentro do grupo, né? E é importante você perceber o que ainda vibra dentro de você, né? Que atua de forma, desculpe, a fazer com que o amor não fique paralisado dentro de você, né? Em algum espaço-tempo ele possa vir ainda hoje, não, quando você vive, né, nesse momento, é como se o passado trouxesse de alguma forma para o presente, pudesse se manifestar de várias formas na nossa vida. E nós não percebemos de que forma isso pode estar atuando em nós, né? Exatamente porque nós bloqueamos
mentalmente, emocionalmente, afetivamente, de alguma forma. O Bert observou que um padrão de sofrimento, ele pode se arrastar por várias gerações de forma inconsciente no sistema familiar, e dessa forma vai gerando os transtornos, né? Os transtornos psicológicos. E é através de um novo olhar dentro do campo das constelações sistêmicas que pode acontecer nesse novo olhar, fazer com que eu possa dar um salto de consciência. Eu sempre digo que esse salto de consciência é uma nova percepção sobre uma mesma coisa. É como se você não visse o que está por trás, né? É uma dinâmica oculta mesmo. Você vê como se você achasse que fosse aquilo. Eu acho muito interessante isso, que me faz lembrar um pouco do telefone sem fio, lembra? Então, eu estava no almoço com umas amigas esse final de semana e nós estávamos falando sobre isso, né? Então, em dois casos diferentes, que ela falou para os alunos uma determinada frase, dizendo: a sua mãe não trouxe comida. E aí isso tinha que ser passado no ouvido de cada aluno até chegar lá na frente. E sabe qual é a frase que chegou lá na frente? Sua mãe morreu. Que tem uma coisa a ver com outra? Mas a percepção de cada um vai mudando a história. E isso é que acontece no campo familiar, nesse campo inconsciente da gente. Um outro caso também de uma fila de pessoas onde você faz um movimento e o cara faz assim com a moto, como se estivesse arrancando uma moto, faz assim com o pedal, e aí ele para, mostra esse movimento, o cara da frente que viu o movimento se vira, toca o ombro do outro e mostra o movimento para ele. E isso vai passando até o último. E lá no último, sabe como é que o último faz o movimento? Como se estivesse dançando um carnaval. Então, assim, o movimento primário, ele chega lá na frente, nos descendentes, digamos assim, de uma forma totalmente diferenciada, com uma visão, com uma crença, com uma distorção, às vezes absurda, né? E às vezes muito mais pesada do que aquilo que foi, né? Às vezes mais leve, mas às vezes mais pesada. Então, é interessante você observar de que esse movimento que nós criamos, às vezes, quando vimos coisas na infância, nós distorcemos uma realidade e criamos, às vezes, um monstro, um fantasma dentro de nós, que vai exatamente trazer futuros pesados, né? nessas descendentes, digamos assim. E muita gente me pergunta também uma outra coisa: a constelação cura tudo? Muitas pessoas acham que a constelação cura tudo, e não é verdade. O que a constelação pode fazer é dar uma nova consciência. E isso é que pode mudar o campo. Porque nós somos vibrações, a doença é uma vibração, né? O corpo é uma vibração, o que eu falo é uma vibração, o que eu penso é uma vibração, as formas como eu interajo e como eu ajo, as minhas atitudes, isso faz uma vibração que chega ao outro, e chega a um de uma forma e chega a outro de outra, exatamente como aquela exemplo do telefone sem fio que eu estava dando. Então, as pessoas perguntam o que acontece depois da constelação. Bom, após uma constelação, mudanças podem ocorrer. Eu tenho visto isso nesses mais 20 anos de trabalho, muito trabalho, porque eu dei aula no Brasil inteiro. Então, assim, dei cursos todo final de semana, atendia Rio, São Paulo o tempo todo. Então, foram muitas constelações feitas, né? Eu vi isso acontecendo de várias formas. Não existe um time, né? Não existe um tempo exato para que a mudança ocorra.
Ela pode ocorrer de forma imediata, no dia seguinte, a coisa já mudou, como ela pode levar um tempo. Vai depender da consciência desse campo mórfico, né? Então, após uma constelação, que pode acontecer em muitos membros da família atuais e do passado, porque nós estamos trabalhando consciências. Nós não estamos trabalhando o físico. O físico é só um reflexo da nossa consciência, né? Então, quando você muda o seu padrão de consciência, o seu padrão mental, é exatamente aí que se dá o salto de consciência, o salto quântico, que eu sempre digo, através de uma nova forma de olhar, de uma nova compreensão daquilo que está atuando. Porque você pensa às vezes que é uma coisa e às vezes é outra, totalmente diferente. Eu vi coisas assim acontecerem absurdamente e pessoas se despedirem no campo da constelação. Um dia eu encontrei uma moça que eu não conhecia numa praça em São Paulo e eu ia fazer um workshop no dia seguinte. Nós estávamos fazendo uma dinâmica com alguém, era um tai chi, algo assim. Depois nós ficamos conversando ali, eu disse pra ela, me perguntou o que eu fazia e tal. Aí eu disse, eu não conheço, então vai amanhã lá no workshop, vai assistir. E ela foi. E aí ela quis fazer a constelação. E ela colocou uma relação que ela tinha com o pai. Ela não falava com o pai há muito tempo e eles estavam brigados e o pai estava muito doente. E ela acabou colocando uma questão desse conflito. E nessa constelação, foi tão bonita essa constelação, porque houve um outro olhar dela em relação ao pai, onde eles fizeram as pazes, se abraçaram, choraram muito, né? Houve uma conciliação do pai com a filha. Isso foi no sábado. No domingo de manhã, na hora do almoço mais ou menos, ela me ligou dizendo, Selene, eu queria te agradecer muito a constelação de ontem, porque meu pai morreu essa madrugada e eu tive a oportunidade de fazer as pazes com meu pai. Isso foi lindo e foi muito imediato, né? A alma dele estava esperando, mas não dava tempo dela voltar. Morava aquele lugar que faz palhinha faz brinco, aquela palha dourada, que eu sempre esqueço o nome daquele lugar. E ela morava muito longe, né? E no dia seguinte, foi muito assim, né? Não deu nem 24 horas quase, que a gente já fez a constelação à tarde. E ela me falando que ele tinha feito a passagem, porque quem estava ali, na realidade, é a alma, né? É a consciência que teve a oportunidade de se modificar. Então, às vezes ela pode ser imediata e às vezes ela pode demorar um pouco mais. Oi, Irene, querida, boa noite. Isso foi muito forte, foi muito forte. Eu tive várias desse tipo, assim, né? De depressão, mudar, de pânico, de coisas assim, incríveis, né? De famílias inteiras, né? Entrarem num amor, né? Deixar esse amor fluir. Então, as doenças, na realidade, vêm quando quando nós não aceitamos, né? Ou quando vivemos naquela mágoa, naquele ressentimento, isso é que vai causando dor, isso é que vai causando ferida, isso é um processo autodestrutivo, né? E como eu já falei anteriormente em outras lives, a constelação atua num campo morfogenético, que é a memória celular. É essa memória... Boa noite, Carlinhos, seja bem-vindo, querido. Então, assim, essa memória desse campo é que traz para nós essa consciência, e às vezes aquela consciência de um telefone sem fio também. Mas quando você consegue, através de um representante, observar e ver e sentir, porque aqui não é uma coisa mais mental, não é uma coisa que eu acho que foi assim, eu acho que ele falou, eu acho que ele fez aquilo. E esse achismo, vem baseado nas nossas crenças infantis de não ter sido aceito, né?
trabalhando pessoas com câncer, por exemplo, né? E aí você vê como ela sempre foi agredida pelo pai, pelo avô, porque não foi aceito, por conta de várias situações, né, do campo familiar. E, exatamente, né, a gente não vai para a vida, a gente fica paralisado, o fluxo, a coisa não flui, né? E como a memória ela está no campo, atinge a todos os membros do sistema. E aí me perguntam mas a constelação então cura isso? Sim, o que é curar, né? E aí a gente pensa, mas o sintoma curar é ficar outro, joia de novo, sem a doença. Às vezes não. Às vezes você continua com a doença. Às vezes você até morre da doença. Mas às vezes você nem morre da doença, você morre de outra coisa. Mas o que realmente cura é a tua consciência, é a tua alma. É essa consciência que é imortal, porque é energia, e energia não acaba, né, gente? Isso é quântico, isso é física. Então a gente precisa ter esse olhar, até científico, para isso, né? Porque se a física quântica já provou isso, e já fez vários testes sobre isso, é importante que a gente fique esperto, para não ficar nessa coisa assim, eu vou voltar, eu não vou voltar. Esquece isso. Se vai voltar, se não vai voltar, não importa. Importa é que você tenha uma consciência que não morre. Agora, o corpo vai morrer, gente. Desculpe. Se não for dessa doença, vai ser de outra, vai ser de outra coisa. E isso não tem cura, né? A única coisa que é incurável é a morte, porque essa é a única que nós vamos passar por ela, não tem jeito, né? E não é verdade que a consciência, né, a constelação vai dar outra consciência. O que significa dizer que as constelações, elas influenciam de alguma forma aqueles que fazem parte, né? E quando acaba essa constelação, aqueles que fizeram parte, essas consciências, eu não estou falando de corpo físico, eu estou falando de consciência, elas vão continuar atuando, vão tendo insights novos. Após o trabalho da constelação, isso continua atuando no campo. Por quanto tempo? Até que todos se coloquem de novo nos seus lugares, até que esse amor flua. Então, nesse caso dessa moça em que o pai fez a passagem imediatamente, o que aconteceu ali para que isso pudesse ter sido uma cura? Porque houve uma cura ali. Houve uma cura da dor dele, de ter ficado brigado com a filha por tanto tempo, por ter sido agressivo, né, por ter maltratado de alguma forma, e ela ter brigado com ele, ter ficado sem falar com ele, né, não ter respeitado essa hierarquia. Várias situações. Às vezes é uma bobagem, e às vezes as pessoas ficam sem falar tempos, né, por conta disso. Esse movimento, né, da consciência, quando acontece aquele momento do choro, do abraço, do amor trazendo de volta, isso é a cura. Isso é a cura do campo. Porque isso deixa o quê? O amor fluir novamente. O bloqueio que foi realizado lá atrás foi o bloqueio do fluxo amoroso. Quando o Bert sempre fala que é colocar as ordens do amor, deixar fluir a ordem do amor. Então, ali foi colocada uma ordem, ela se colocou no lugar de filha, hierarquicamente ele se colocou no lugar de pai, houve um amor, um retorno do amor do pai pela filha e da filha pelo pai, ele pôde fazer a passagem com tranquilidade, e ela pôde ficar em paz no coração dela. Isso é muito forte, é muito, muito sério, gente. É muito maravilhoso, né? Então, ou seja, quando isso acontece, você pula para fora da armadilha criada pelo seu sistema de crença, né? Ou pela crença desse campo familiar, do conflito, da dor, da repetição de padrão, né? Porque atua numa mudança
pessoal, né, do padrão mental que você criou. Bom, eu queria falar sobre isso porque muitas pessoas ficam mais preocupadas, às vezes, com o físico do que com a cabeça. Obrigada, querida. E que, de alguma forma, o que nós precisamos curar é a nossa forma de pensar, de agir, né, de atuar no mundo. Porque as pessoas entram num conflito por tanta coisinha, porque isso é porque aquilo, porque querem ter razão sobre qualquer um e sobre qualquer coisa. Gente, isso adoece, porque o outro também tem razão da forma como ele vê. Agora, quem vai pagar o preço e assumir as responsabilidades pela sua verdade é cada um, né? A crença limita, exatamente, Irene. A crença vai limitando a gente, porque são padrões autolimitantes, né? E isso nós criamos, né? Somos nós que criamos. E muitas vezes são gerados por imagens lá da infância. Eu já falei sobre isso em várias lives, das crenças infantis, dos espelhamentos que a gente faz, né? Por falta de entendimento sobre os fatos, né? Os fatos verdadeiros, né? Os sentimentos verdadeiros. Você fica achando que aquele não te ama, ama mais o outro do que a você, faz mais pelo outro que você. Isso às vezes acontece? Às vezes acontece, mas às vezes nós criamos uma fantasia maior do que ela é. Nos casos, por exemplo, de irmãos, né? Que um nasce doente, a mãe tem que dar mais atenção para o doente, porque é doente, né? Do que o outro, e ele se sente desprezado, então ele pode começar a criar doenças para que ele possa ser visto, para que ele possa ser cuidado como aquele que é doente. Porque a criança, ele não faz distinção. É irmão, é filho como eu. Então eu mereço tanto carinho quanto ele. Ele não quer saber se o outro está doente, ele quer saber que ele quer carinho igual ao outro. Então existe esse campo de comparação. E aí, a partir daí, ele pode criar doenças, sim, para poder se igualar ou para poder ser visto como o outro, né? Então, nós carregamos essas crenças durante muito tempo. E ela formada, enraizada dentro de nós, ela cria um contexto na nossa vida futura. Ela vai mudar a nossa direção de vida. Nós, às vezes, temos um futuro brilhante pela frente e nós mudamos por causa de uma crença mal formada, né? É uma espécie de rivalidade, não deixa de ser, né, Irene? Mas porque ele quer ser igual. É um sentimento de igualdade. Eu quero pertencer igual ao outro. E ele se sente excluído de alguma forma. Então, usamos a constelação também para os sintomas físicos, porque muitas vezes eles estão ligados a imagens internalizadas. Muitas vezes você nem tem, né? Essa doença tão enraizada ainda. Ela está se formando, né? Eu tive a oportunidade de atender algumas pessoas que, assim, uma semana antes da cirurgia, o câncer sumiu, o nódulo de seio sumiu, porque ela pôde trabalhar questões de violência familiar muito sérias, né? Ao longo da vida dela, pelo pai, pelo marido, e isso gerou nela uma mágoa profunda. Ela quase que paralisou o braço. E uma semana antes, ela foi fazer ultrassonografia. Cadê? Não tinha mais. O médico não entendia nada. Não tinha mais na ultrassonografia. Então, da mesma forma que você cria, dependendo da situação, você pode mudar o programa, dependendo de como isso está gerado. Claro que quando a situação está muito mais grave, muito mais profunda, a doença já chegou num ponto que já tomou o corpo, aí às vezes fica realmente mais difícil. Então eu vou falar para vocês alguma coisa que nós vamos fazer uma dinâmica que eu acho que é importante, tá? Mesmo que você não tenha uma doença,
é importante você fazer contato com alguma situação que seja um sintoma para você. Bom, essas imagens internalizadas é que nós vamos acessar de alguma forma, porque às vezes nós temos uma dor de cabeça que vem de vez em quando, às vezes uma taquicardia, às vezes uma depressãozinha, às vezes uma irritabilidade. Isso pode ser sintoma de várias coisas, né? E como olhar para esses sintomas, né? Nós precisamos olhar para isso, não podemos deixar de olhar. E aqui eu listei, assim, exemplos bobos, né? A culpa, por exemplo. Ah, eu tenho culpa até hoje porque eu não pedi desculpa para o meu pai, ou eu tenho culpa porque eu não fiz isso. Tem gente que se culpa por tudo, até pelo que elas não fazem. Tem gente que tem esse padrão de culpado e outros de coitadinho, de vitimação, acham que sofrem por tudo. Outros de exclusão, acham que são sempre excluídos, que nunca são aceitos como eles gostariam de ser. Outros têm arrependimento de não ter feito, e aquilo fica na mente da gente, o arrependimento vai virar um ressentimento, e isso pode trazer para você situações muito difíceis mesmo, porque vão criando mágoas, e as mágoas vão criando cicatrizes, né? Dependendo aonde isso se aloja, pode trazer uma doença. Os medos, as frustrações, né, também, que você não aceita que perdeu, você não aceita que não conquistou, e aquilo fica um fantasma dentro de você. Esse fantasma, ele vira uma persona, ele cria um campo de energia, porque isso é uma forma de pensamento. A gente não imagina que cria um ser muito parecido, né, com a gente, mas que é um monstrinho que nós criamos, como se fosse o fantasminha Pluff, entendeu? Nós não percebemos que fazemos isso, nós não temos noção. Quem tem o poder da visão consegue até ver isso atuando muitas vezes. Agora, dependendo do sintoma, isso se aloja em algum lugar do nosso corpo, as tristezas, as mágoas, né? Que na realidade são não aceitações de situações vividas. Quando você... E aí é que eu digo que entra a consciência, entra a nossa mente. A mente mente e você acredita. Então, uma amiga minha acabou de fazer uma cirurgia, e aí ela fica com medo. Ela já está em casa, já está ótima, já cicatrizou, já não sei mais o que, já está andando, já está comendo e está com medo. Eu digo, cara, pelo amor de Deus, você está fazendo o quê? Está fabricando outra doença? Não foi boa se curar dessa? Então, assim, onde que está preso esse fluxo, né? Que faz com que você, de alguma forma, fique alimentando um padrão mental. Esse padrão mental é que cria a realidade, gente. É isso que fomenta os sintomas e as doenças. Então, quais os efeitos que a constelação pode ter, né, nos sintomas, né? Nós não sabemos. Para cada uma pessoa, ela tem uma reação diferente, porque vai depender de como você lida com isso, né? É interessante que está tendo agora, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, na Netflix, uma série, né, que acho que chama Uma Nova Mulher, que fala sobre a constelação e mostra um grupo fazendo constelação, né? E uma menina que está com câncer, que é uma das amigas, começou a melhorar depois da constelação. Porque, na realidade, o que eles estão acessando ali são os padrões de consciência antigo, onde esses medos, essas memórias inconscientes estão atuando ainda nesse campo mórfico. E alguém acaba pegando um sintoma, às vezes muito leve,
né? Tem uma história de uma que tem medo de praia, tem medo de entrar no mar, e no fundo ela sente, dentro desse padrão foi visto que alguém, que a bisavó dela, ela lembrou, morreu, foi assassinada numa fuga, né? De um êxodo desse de pessoas em época de guerra e tal, né? De exclusão de guerra. Bom, então, nesse momento, vale a pena, né? Vocês assistirem essa série, que tá muito boa, né? Eu também achei, eu assisti 2 ontem só, o 3, e achei muito interessante. Depois eu vou continuar para ver como é que se desenrola. Mas eu achei ótimo que eles tenham abordado esse tema. E é uma série turca, é toda passada na Turquia, muito bonito. Então, o que acontece é que quando você tem a oportunidade de perceber o que está atuando por trás desse inconsciente, porque na realidade essa memória consciente familiar, esse campo, ele tem a história, como se fosse uma nuvem de computador. E aquilo atua porque é campo energético. É como se você tivesse uma antena, né? Que de repente você entra em ressonância com uma estação de rádio, uma estação que é um problema da bisavó, do bisavô, de alguma geração passada, e que acontecendo hoje com você alguma coisa, isso pode fazer um link e você sentir determinadas histórias, e dependendo de como você lida com a sua cabeça, esse movimento vai atuando, né? Vai aumentando, vai bloqueando essa fonte, esse curso, né? A fluidez do amor, né? Então nós temos que olhar com uma aceitação genuína para essas leis sistêmicas, né? Que o Bert criou, por exemplo, que permite que o amor volte a fluir, né? Porque aquele lá de trás é visto. O assassino pode olhar, pode pedir perdão, né? O assassino pode se arrepender ou dizer sinto muito, ou se deitar junto com ele. Tem várias situações que trazem paz para essas consciências que ainda estão pulando em algum espaço-tempo quântico, porque ainda estão sofrendo a culpa, o ressentimento, a mágoa, o arrependimento, né? Não houve um perdão genuíno, né? A alma precisa se sentir perdoada para que ela possa descansar, né? Para que esse amor volte a fluir dentro de um campo energético que atua nessa consciência, né? E pode ser muitas situações, como aquelas que eu citei acima, né? Ou uma palavra, ou uma sensação, ou algo que te remeta a uma lembrança, um rosto, né? Porque às vezes você sente um medo, às vezes você sente um pavor, né? Eu fiz oportunamente, eu fiz uma época participando de um grupo na minha formação de organizacional, e com Stan, Jacob Stan, eram 2 empresas e eu fazia parte de uma das empresas de remédio, né, alemã, aquelas coisas, e que houve alguma situação lá no passado que estava gerando um conflito entre elas. Quando eu entrei, que eu era uma das situações, você estava lá também, né, Irene? Eu morria de medo, eu tinha um pânico. A impressão que eu tinha era que eu queria fugir dali, porque eu sabia que eu ia ser morta, eu sabia que eu ia ser trucidada, eu não sabia como, eu não tinha noção, mas era um medo visceral, era algo horroroso. Não queria nunca mais sentir aquilo. Então, a gente percebeu muitas coisas, né? Que houve naquela época da guerra, eles fizeram muitas pesquisas, né? Muitas maldades, né?
para saber, para chegar o que eles chegaram hoje, mas muita gente sofreu como cobaia viva, né? E essa era a sensação que eu tinha ali. Nossa, foi a coisa pior do mundo. Então, não era uma coisa física minha, eu sentia no físico, não era uma coisa que estava dentro da minha mente, era algo que eu sentia quando eu entrava naquele campo. E quando eu saía daquele campo, eu não sentia mais nada. Isso é uma observação que nós temos que ter quando nós formos fazer agora a nossa dinâmica, porque nós precisamos perceber qual é o sentimento que está atuando por trás daquilo que eu não estou vendo, no sintoma que eu tenho. Então, o que eu estou querendo dizer que pode ser algo passado e às vezes algo que não existe mais de fato, mas existe num nível mental criado por nós ou criado por esse campo, né? Ele não existe hoje, mas ele existe em algum espaço-tempo que é o meu radar, a minha antena está fazendo conexão com isso. Entenderam? E aí eu me lembro que o Jacob, que o Stan, ele falava assim, para dar solução ao problema lá da moça, né, que estava colocando a constelação naquele momento. Ela ia ser gerente de uma firma farmacêutica e ela trabalhava na outra, algo assim, e algo estava acontecendo. E ele dizia para ela, dizia assim, isso foi em 2010, eu me lembro que ele falava, mandava ela repetir, eu estou em 2010, eu estou em 2010, eu estou em 2010. Como se ela estivesse falando que agora ela não estava mais naquele campo, estava nesse, e podia mudar essa vibração. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Né? Porque a gente já tem algum tempo, 20 minutos aqui, eu queria fazer uma dinâmica com vocês, que eu acho que é importante, né? Eu queria que vocês separassem 3. Oi, Leine, querida. Eu queria que vocês separassem 3 papéis. Então, diante daquela lista que eu falei, dos sintomas, vocês podem colocar qualquer sintoma. Mesmo às vezes um sintoma assim, tipo uma irritação, uma raiva, algo que está te incomodando, uma dor de cabeça que vem de vez em quando, uma alergia, qualquer coisa. Seja uma situação mais pesada ou não. Pode ser uma coisa simples. Então, um papel para um sintoma. Se você não tem doença, pode ser até uma raiva, né? Ou algo assim, uma depressão, qualquer coisa. Um outro papel, um segundo papel, que é para aquele aspecto dentro de você que tem recursos de cura. Porque isso aqui é um sintoma, o primeiro papel para o sintoma. Para aquilo que você não sabe o que é, para aquilo que está atuando dentro de você, que está te desconectando com esse fluxo amoroso e afetivo, que está bloqueando a sua força interior. O segundo papel para aquele que é um recurso que você tem de cura, que é o quê? Uma compreensão, uma conscientização, uma percepção diferenciada daquela dor. Porque nós temos polaridade, né, gente? Então, nós temos o bonzinho e o ruinzinho. Nós temos uma força, nós temos uma fraqueza. Então, vamos olhar para isso. Então, a primeira seria para o sintoma, a doença, o segundo para o aspecto de cura, e o terceiro papel, que eu sempre gosto muito, para colocar a sua metaposição. O que é uma metaposição? É um lugar super, hiper confortável, porque é um lugar neutro. É aquele lugar onde não há dor, não existe problema. É um lugar neutro, onde você pode olhar imparcialmente e ter compreensão daquilo que está ocorrendo. Todo mundo... Oi, Dê. Boa noite, querida. Oi, Ana Paula. Tudo bom? Bom,
Vocês entenderam? Tem alguma dúvida sobre o que eu falei? Sobre tudo que eu falei? Alguém tem mais uma dúvida? Pegaram a dinâmica, como é que vão fazer? Então, coloquem 3 papéis do jeito que vocês acharem melhor no chão. Ou 3 almofadas, só que você tem que identificar o que é cada uma. Então, o meu sintoma, um é o seu potencial de cura, são os recursos que você tem para a autocura, para se livrar daquilo, né? Para aceitar aquilo, para ressignificar aquilo, né? Para colocar ordem, né? E o terceiro lugar, que é a metaposição, é onde você é um lugar neutro, onde você tem a oportunidade de ter uma tomada de compreensão sobre o todo, ok? Então vamos lá, respira fundo e entra no sintoma direto, porque é um aspecto seu. Sem pensar em nada, gente, procura sentir qual é a sensação física que vem para você neste lugar. É agradável? Não é agradável? Dá vontade de chorar? Dá vontade de gritar? Dá vontade de pular? Dá vontade de deitar? Dá sono? O que acontece? Qualquer sentimento é importante. E observa se ele te remete a alguma imagem antiga, ou alguma história familiar, ou alguma lembrança da tua infância, ou alguma situação. Se não, tudo bem. Mas procura sentir como isso atua em você. E quando você sentir, eu quero que você diga para esse sintoma: eu te vejo. Eu vejo você. E você pode também dizer, se você der conta, eu sinto muito ter excluído você. Eu sinto muito ter atraído você. Respira fundo e, se for muito pesado, dá um passo para os teus recursos. Se alivia nos teus recursos. Observa a força que ele te dá ou se ele nem te dá tanta força. Se você o nega, se você acredita, se você não acredita, se você sente a presença desse recurso. Ele está dentro de você. Quando você sentir essa força, você pode dizer para ele: eu sinto muito. Eu não olhei para você. Eu sinto muito. Agora eu te vejo. Agora eu vejo você. Agradeço a sua presença em mim.
E aí, se você quiser ir lá no sintoma de novo, você vai. Ou se você quiser ir lá no seu lugar de neutralidade, na sua metaposição, dá um pulo na metaposição e olha para essas duas personas que fazem parte de você. Aquela que adoece e aquela que cura. E observa de fora, como um simples espectador dos seus sintomas, positivo e negativo, de alguma forma, como você se sente. O que você teria que ressignificar? O que você mudaria? E você, nesse lugar, você diz: eu sou forte. Eu tenho consciência do meu lugar. E você pode agradecer ao sintoma o entendimento e a compreensão daquilo que ele te trouxe hoje. E se você ainda não percebeu e quiser voltar, volte lá. Sinta mais uma vez e vê se ele é tão forte como da primeira vez. Se o sintoma ainda está tão forte como era anteriormente. Ou se a sensação mudou para melhor ou para pior. Se é melhor ou se é pior agora. Se você acha que pode melhorar mais, volte para a sua posição de cura, para o seu aspecto interno que tem poder de cura, seus recursos. Vai sentir ele um pouco mais, vai fazer contato com ele. E depois, volte para a sua metaposição outra vez. E na metaposição, agradeça. Agradeça essas partes, esses aspectos. E traz para você nesse momento uma força de conscientização da mudança. O que eu preciso ressignificar? E isso é uma coisa importante. É uma tomada de entendimento, de compreensão e de comprometimento. É perceber que o amor por você é importante e que é ele que vai te curar. Não é nada que esteja fora, mas algo que você mesma tem. São recursos seus. Se esse sintoma se transportou para alguém, então você tem que ressignificar isso com alguém, com essa pessoa a quem você está honrando, carregando a dor ou a tristeza dela, ou a doença, ou quer morrer no lugar dela, ou carregar por ela. Essas coisas acontecem. E às vezes, quando nós nos colocamos naquele lugar, nós percebemos que estamos fora do lugar. Também pode ser isso.
Então, só você pode sentir e pode perceber qual é o movimento genuíno, o perdão, a amorosidade, a compreensão que você pode dar para essa situação. E isso é que vai mudar o campo vibracional. É a tomada de consciência. A aceitação para que você possa seguir um outro caminho. Como foi para vocês? Podem me dar um feedback? Podem repetir depois esse trabalho, que eu acho que é bem importante. E se vocês sentirem necessidade, podem colocar esse aspecto de cura e ir para lá de vez em quando. Fazer contato mais vezes com ele. Às vezes a gente coloca numa cadeira e separa uma cadeira só para isso. E de vez em quando você senta lá no seu recurso de cura. Oi, Marilza. Foi bom? Que bom. Então, a gente precisa olhar para isso. Porque às vezes, mesmo a gente se sentindo curado, por exemplo, tem gente que tem recidiva de câncer, se cura e depois volta. Porque ficou alguma coisa que não foi vista, que não foi olhada, né? Que não foi resolvida dentro de você e precisa ser vista. E isso é que nós não percebemos e não fazemos contato. Essa é que é a dinâmica oculta. Por isso é que é importante a gente ir nesse lugar. Não tenham medo de ir lá. Nunca tenha medo de olhar para uma coisa que está dentro de você e que pode estar minando a sua saúde sem que você perceba. O seu recurso te trouxe alegria? Ai, que legal! Isso é bom, porque é um recurso que dá força. O que dá para nós a cura? É a alegria. A doença só traz tristeza. A alegria nos traz a cura, com certeza. Muito bom. Alguém mais quer compartilhar? Oi, Paty, querida. Alguém mais quer compartilhar? Não? Bom, gente, eu queria avisar vocês que eu estou fazendo uma mentoria que começa esse ano, começa agora em agosto, dia 21. É um masterclass para quem já tem formação em constelação. Eu não vou ensinar beabá, eu vou ensinar você a trabalhar com os bonequinhos online, para atendimento online, porque agora a gente está trabalhando muito online e tem muita gente que está inseguro, que já tem a formação, mas está inseguro de trabalhar. Então, se você tem esse amigo ou está se sentindo assim, venha fazer o curso. Tem um preço promocional, tá aqui, dia 15, e você pode dividir e nós vamos estar o dia inteiro trabalhando. Vai ser muito bom. Verdade, né, Marisa? É isso mesmo. A alegria é que faz e que dá uma vida pra gente, né? Essa semana que passou, meus netos vieram passar a última semana de férias comigo, um de 5, outro de 8. Foi maravilhoso, eu me senti de novo como se estivesse naquela época com os filhos, cuidando, fazendo as coisas. Isso dá pra gente uma injeção de ânimo, né? É uma delícia. A alegria que eles trazem, né? Então, esse sentimento de alegria, eu tenho também uma pasta no meu computador cheia de piada. As piadas que as pessoas contam, as coisas gozadas. Ai, quando eu tô meio chateada, eu vou lá, leio, começo a rir, me encho de alegria, pronto, fico logo maravilhosa. Então, por isso que assim, ter amigos e encontrar com as amigas é muito bom, porque a gente sempre ri, dá gargalhada, conta bobagem, né? E conta mais histórias e vem para casa feliz. Bom, gente, tá até segunda-feira que vem.
Se vocês quiserem fazer o curso, tá lá no meu site, selenetaumaturgo.com.br, em agenda. Clica lá na inscrição, que tem todas as informações lá e vocês escolhem o que precisam. Tá bom? Venham fazer, venham se trabalhar, e quanto mais a gente estuda, melhor a gente fica na técnica, né? Quantos cursos eu já fiz, né? E a gente não para de estudar. Quando for assim, você pode me ligar que eu faço as palhaçadas. Puxa, Elza, é mesmo! A Elza é ótima para fazer a gente rir, minha amiga querida. A gente adora rir junto, né, Elza? Com certeza, minha amiga. Eu vou fazer um videoconferência com você só para a gente dar boas risadas. Gente, até segunda-feira, se Deus quiser. E aí, segunda-feira que vem, a gente deve estar fazendo uma meditação, porque aí vai ser as invocações, tá? Foi um prazer ter vocês aqui. Toda segunda-feira, nesse bate-canal, 20 horas, ou então lá no YouTube tem todas as lives. Não esqueçam de compartilhar a mentoria com as pessoas, para que as pessoas possam aproveitar, tá bom? Um grande beijo a todos.